nosso grupo ficou responsável pelo sistema de saúde islandês. Antes de falar sobre o sistema de saúde, é necessário comentar um pouco sobre a Islândia. A Islândia é um país que se localiza na Europa, no Atlântico Norte, possui uma área de 103 mil km² e, segundo dados de 2020, apresenta 364.134 habitantes. Para falar sobre o histórico do sistema de saúde, é necessário saber um pouco sobre o passado da Islândia. O passado da Islândia foi marcado por disputas e guerras. Além disso, até o final do século XIX, a medicina não era valorizada e os doutores eram muito pouco remunerados. Para ter uma noção, até a virada do século XX não existiam hospitais no país. O primeiro hospital foi inaugurado na capital Reykjavik em 1866 e comportava apenas 14 pacientes. A falta de acesso a médicos e medicamentos assolou toda a Europa durante o século XIX, especialmente a Islândia, que atingiu a maior taxa de mortalidade infantil no final daquele século. Com o passar dos anos, o país começou a evoluir e investir mais em saúde, melhorando significativamente seus dados. A expectativa de vida hoje está entre as maiores do mundo, com uma média de 82,3 anos, e possui a segunda menor taxa de mortalidade infantil, com uma média de 2,1 a cada 1.000 crianças. Pode-se considerar, então, que o sistema de saúde islandês é abrangente e eficiente. Qualquer cidadão é automaticamente assegurado pelo sistema público e possui acesso gratuito à medicação e atendimento hospitalar. No entanto, esse alto custo em saúde tem colocado o sistema em crise. Por essa razão, diversos hospitais têm apresentado dificuldade em lidar com a alta demanda. Como funciona o sistema? O sistema de saúde islandês pode ser descrito como universal, abrangente e financiado principalmente por impostos. É regulamentado pela Lei de Serviços de Saúde de 2007, pela qual todos os habitantes têm direito de acesso ao melhor serviço de saúde possível, a qualquer momento, para a proteção da sua saúde mental, social e física. A Lei sobre os Direitos dos Pacientes de 1997 tem como objetivo garantir que não haja discriminação dos pacientes com base em gênero, religião, crenças, nacionalidade, raça, cor da pele, status financeiro, relação familiar ou qualquer outro aspecto. O Estado paga os custos operacionais totais do centro de saúde, assim como acomodações para médicos, enfermeiros e parteiras nas áreas rurais do país. A Diretoria de Saúde lida com a supervisão dos serviços de saúde na Islândia, assim como promove e melhora a saúde pública. É também responsável por medidas preventivas contra epidemias, pela supervisão de prescrições farmacêuticas e pelo monitoramento do uso de fármacos. A Islândia está dividida em 7 distritos de saúde. Cada um conta com uma ou mais instituições que operam para fornecer serviços gerais de saúde ao distrito, como cuidados primários, enfermagem em casas de repouso e serviços hospitalares. Acesso da população ao sistema. Há ao menos um médico e uma farmácia na maioria das cidades menores. A hospitalização é gratuita. Todos que residem legalmente na Islândia há mais de 6 meses ficam automaticamente cobertos pelo sistema de saúde a partir desse momento. Centros de saúde que promovem cuidados primários estão localizados por todo o país. Alguns funcionam em institutos e hospitais menores. No total, existem 18 hospitais públicos em toda a Islândia. O principal hospital da Islândia é o Hospital Universitário Landspítali, em Reykjavik, financiado pelo Ministério do Bem-Estar e supervisionado pela Diretoria de Saúde. O país está dividido em 7 distritos de saúde, que correspondem às 8 regiões da Islândia, com exceção da região noroeste e da região sudeste, que formam um único distrito. Cada distrito de saúde possui seus próprios centros de atenção primária, que são responsáveis pelo tratamento e atendimentos gerais, exames, enfermagem a domicílio e medidas preventivas, como planejamento familiar, cuidados da maternidade e assistência à saúde infantil. Fala sobre um financiamento do sistema de saúde islandês. A Islândia segue o chamado modelo nórdico, uma espécie de welfare state europeu, onde o Estado é o grande protagonista e provedor de serviços básicos de saúde. É uma saúde universal, então, a custos de altas taxas tributárias. À esquerda, então, no gráfico, a gente pode ver o percentual do PIB ao longo dos anos nesses países nórdicos destinados à saúde. Então, as duas principais fontes do financiamento do sistema de saúde são os impostos cobrados e as chamadas despesas out of pocket, que são os serviços contratados pelos próprios cidadãos com os prestadores, portanto, eles não entram na conta dos impostos. A Islândia é um dos países que mais destina recursos públicos para o sistema de saúde, cerca de 80,4% do financiamento vem dos impostos, e esse é um valor alto mesmo entre os países europeus, que adotam aquele sistema welfare state. A lei de seguro de saúde, então,
ampara legalmente a destinação dos recursos para a área da saúde, e essa coleta é feita por duas instituições principais, a Diretoria de Receita Federal e a Diretoria de Alfândega, que são responsáveis pela cobrança e o recolhimento, respectivamente, dos impostos. Esse imposto, então, após recolhidos, deve ser aprovado pelo Parlamento um orçamento que destinará qual parte do Tesouro Nacional que será destinada à saúde. Esses recursos vão parar no Ministério do Bem-Estar, que então destina a duas instituições principais, o Seguro de Saúde da Islândia e o Fundo de Seguridade Social. O Instituto de Seguro de Saúde da Islândia ele tem comissionamento governamental, ou seja, ele administra seguro de saúde e seguro de acidente de trabalho. O Fundo de Seguro Social, o SSF, é meramente um coletor, ele não tem papel de governo no sistema, mas recolhe o imposto de seguridade social cobrado sobre os trabalhadores autônomos e os empregadores, que pagam imposto previdenciário sobre todos os salários pagos. Aqui a gente pode ver, então, os principais setores para onde esses recursos são destinados, com destaque para a internação. No primeiro bloco, à esquerda, a gente tem o gasto público com saúde e à direita o gasto total. A diferença desses dois blocos, então, serão aquelas chamadas despesas out of pocket, né? São aqueles serviços particulares, vamos dizer assim, que os cidadãos contratam. A gente pode dar destaque, então, para a maior diferença nos serviços odontológicos e ambulatoriais. Ou seja, os cidadãos ainda buscam nesses setores serviços particulares no lugar dos serviços públicos oferecidos pelo governo. Outro destaque que a gente pode dar é para o orçamento que vai para recursos humanos. Na tabela de baixo a gente pode ver que no período apresentado, no período analisado, mais de 50% dos recursos são destinados aos recursos humanos, ou seja, para o pagamento de salários dos funcionários, por exemplo. Resultados na saúde da população. A expectativa de vida atual na Islândia está entre as maiores do mundo, sendo essa de 82,3 anos. A mortalidade infantil é a segunda menor, com 2,1 mortes a cada 1.000 crianças. Foi feita uma pesquisa com a população e nessa, 76% se consideraram com uma boa saúde. Esse resultado se deve à concentração de médicos por pessoa, que é de 4 a cada 1.000 habitantes, e também por estar em 8º lugar no EHCI, o que significa que os tratamentos são eficientes, que o tempo de espera nos hospitais é curto e que os pacientes são bem informados sobre os tratamentos recebidos. Além disso, a Islândia conta com 21 empresas farmacêuticas para abastecimento do país. A maioria dos profissionais de saúde falam inglês, facilitando o atendimento de estrangeiros que podem ser beneficiados com o seu sistema de saúde, e a participação no Programa Nacional de Vacinação de Crianças é de 91%. Bom, eu vou fazer uma comparação entre o sistema de saúde do Brasil e da Islândia e sua influência na população. O primeiro tópico é a expectativa de vida. A gente percebe que os irlandeses vivem aproximadamente 9 anos a mais do que os brasileiros. Além disso, com relação à densidade de médicos, sendo que o cálculo é feito a partir do número de médicos dividido por 1.000 habitantes. Os irlandeses apresentam aproximadamente o dobro de médicos quando comparado com o Brasil. Com relação à mortalidade infantil, a Islândia apresenta um número de 2,1 mortes por 1.000 nascidos. Já quando compara esse número com o Brasil, a gente percebe que é um número bem maior, de 16,9 mortes por 1.000 nascidos. Com relação aos gastos de saúde, quando a gente compara com porcentagem do PIB, o Brasil investe em saúde 11,8% do PIB e a Islândia investe 8,6%. A gente pode perceber, então, que o Brasil investe mais, só que o retorno que a Islândia tem é maior. Claro que existem outros fatores que entram nessa conta, como, por exemplo, o número de habitantes no país, mas mesmo assim é um estudo que é importante a gente observar certas diferenças com relação aos dois países.